Olá, dando continuidade aqui, agora nós vamos então para a parte de classificação das escolioses, tá? Vou colocar aqui para compartilhar minha tela, só um segundinho. Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora sim. Então, como que a gente faz para classificar as escolioses? A gente pode classificar as escolioses, primeiro quanto à idade, tá? Então, as escolioses são classificadas também, é um critério de classificação, tá? Através do momento em que foi diagnosticada. Nós temos, então, dentro da classificação pela idade, nós temos a escoliose infantil, que é de 0 a 2 anos. Nós temos a escoliose juvenil, que é de 3 a 9 anos. É uma escoliose de início precoce, por isso é preocupante. Nós temos a escoliose adolescente, que é de 10 a 17 anos, e a escoliose do adulto, que é quando já é de 18 anos para cima. Então, se sua criança, né, foi diagnosticada, foi descoberto que tem uma escoliose, ela tem lá 4 anos de idade e já percebeu que tem escoliose, é uma escoliose juvenil. E é de grande preocupação, porque ela tem muito tempo pela frente até terminar a fase de crescimento, e você vai ver por que que isso é importante, tá? Tem 1 ano, é uma escoliose infantil. Tem 12 anos, é uma escoliose adolescente. É a classificação pela idade, tá? Podemos também classificar as escolioses quanto ao tipo. Nós temos aqui, vou mudar minha carinha aqui, né? Nós temos a escoliose congênita, que é quando tem uma má formação nas vértebras, tá? Então, lá no período de gestação, pode acontecer de formar uma vértebra com defeito, sabe? Ela não se forma completamente, ou então, na hora de segmentar, dentro mesmo da gestação, assim, os ossinhos vão sendo formados e vão sendo separados um do outro, formando as vértebras. E nessa gestação, durante essa fase, né, de formação, pode acontecer algum erro, tá? Alguma falha e com isso ocasionar a escoliose. Então a gente chama ali de escoliose congênita, ela já nasce com esse defeito, essa deformidade, tá bom? Temos também as escolioses quanto ao tipo escoliose neuromuscular. Então, quanto ao tipo, a gente tem ali escoliose congênita e escoliose neuromuscular. A neuromuscular, ela tem como base as doenças neurológicas. Então, se é uma pessoa que tem uma outra doença neurológica associada, ela pode também desenvolver uma escoliose, tá? É uma característica muito comum das pessoas que têm algum problema neurológico terem a escoliose neuromuscular com um tônus muscular diminuído, tá? É um corpo mais molinho, um corpo mais flácido aqui no tronco, não tem muito controle ali do tronco, tá? E aquela criança, aquele adolescente, ele vai caindo, né? A coluna vai entortando. Aqui tem um exemplo, assim como pode acontecer em casos de paralisia cerebral, tá bom? Temos também a escoliose degenerativa, que é quando ah, adultos, assim, adultos mais de 40 anos, mas na verdade, assim, lá para os 60 anos, assim, pode acontecer uma escoliose degenerativa, que é quando vai desgastando as vértebras ali, os discos entre as vértebras, aqui, ó, vai formando esses bicos de papagaio aqui, que são os osteófitos, vai acontecendo desidratação dos discos e pode acontecer do desgaste ele ser maior de um lado do que do outro, ocasionando ali a escoliose degenerativa, tá? E a grande maioria dos casos é de escoliose idiopática, principalmente a escoliose idiopática do adolescente. A escoliose idiopática, a gente não tem uma causa definida ainda para ela, não. Provavelmente o seu caso também é uma escoliose idiopática e a gente não sabe por que que você tem essa escoliose. A gente sabe que esses fatores que eu coloquei aqui podem levar à escoliose idiopática, mas a gente não sabe a sua escoliose, assim, ó, a sua foi exatamente por causa disso aqui. Não, a gente sabe que todos esses fatores podem estar influenciando, tá?
assimetria do tronco cerebral, deficiência sensorial do equilíbrio, distúrbios da função das plaquetas e do colágeno, um fator genético, um problema de melatonina ou de calmodulina, plaquetas baixas, déficit de vitamina C, vitamina D, não está escrito aqui, vitamina D e cálcio, tá bom? Você não precisa decorar isso, você não precisa saber disso, é só para você entender que, olha, a sua escoliose pode ser multifatorial, ela pode ser por qualquer um desses fatores aqui, fator genético, fator hormonal, fator relacionado a proteínas, a vitamina D, a uma simetria lá do tronco cerebral, lá do seu cérebro, que não consegue perceber muito bem ali a posição do seu corpo, tá bom? Nós temos também a classificação entre escoliose funcional e a escoliose estrutural. A escoliose funcional é quando existe um fator externo que causou aquela escoliose e é uma escoliose reversível. A gente consegue resolver aquele fator externo e pronto, você volta a ter uma coluna reta, tá? Pode ser por diferença de membros inferiores, ou seja, o tamanho de uma perna ser maior que a outra. Pode ser somente durante uma postura, você adota uma postura de uma escoliose, mas você consegue se reerguer e se alinhar novamente. Pode ser por uma dor aguda, você teve uma dor muito forte e você ficou torto, ou algum músculo que se contraturou mais ali e você ficou torto ali. Mas são casos que não são tratados com métodos de exercício específicos. São outros tratamentos, são causas externas. Às vezes a gente resolve a dor, a coluna alinha de novo. A gente faz um trabalho postural, alinha de novo. A gente coloca uma palmilha, né, para corrigir o tamanho de diferença de membros, se for esse o problema, já alinha de novo e tá tudo bem, ela é reversível. A escoliose que a gente trata aqui, né, é a escoliose estrutural. Ela é progressiva, ela tem a presença da rotação da vértebra, tem aquela gibosidade, que é dessa fotinha aqui, ó, esse calombinho aqui, que é a gibosidade. No lado que a gente tem a convexidade da curva. Existe sim uma compensação de tecidos moles, de músculos, tá? Quando a gente compara um lado com o outro. A gente também pode classificar as escolioses com relação à localização do seu corpo, tá? Então, isso você precisa muito saber, você precisa saber qual é a sua escoliose, porque os exercícios, eles serão baseados nisso aqui, na localização da sua escoliose. Então, é uma curva em C? Tem um formato em C, tem só uma curva. É uma curva em S, vai para um lado e vai para o outro, né? Isso você precisa saber da sua curva. Então, aqui nós temos curva em C, curva em S. Independente disso, a gente pode ter curva na parte de cima, né? Do nosso tórax, que é as curvas torácicas. Aqui, ó, aqui a gente tem uma curva torácica, que é na altura das escápulas aqui. Nós podemos ter uma curva toracolombar, porque ela pega um pedaço da torácica e junta com um pedaço da lombar e vai tudo para o mesmo lado. Nós podemos ter uma curva lombar, é só na região lombar. E nós podemos ter a curva em S, né? Que aqui, ó, pegou a torácica para um lado e a lombar para o outro. Aqui, nesse caso, a gente fala de torácica à direita e lombar à esquerda, tá? Então, a gente precisa falar qual a localização e precisa falar qual é o lado. Então, o lado que ela se entorta é o lado que a gente fala que é a sua escoliose, é esse lado de fora da curva. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está olhando a pessoa aqui de costas, né? A gente está olhando a pessoa de costas, o lado direito dela é esse aqui, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Então, aqui é uma escoliose torácica à direita. Aqui é uma escoliose tóraco-lombar à direita. Aqui é uma escoliose lombar à esquerda. E aqui é uma escoliose torácica à direita, e uma curva lombar à esquerda. Nós também falamos em curva principal e curva secundária. A curva principal é a maior
curva? Provavelmente foi a que se formou primeiro, tá bom? Uma coisa importante também de você saber é que existe diferença entre a classificação quando a gente pensa em meninos e meninas, porque a gente sabe que as escolioses nas meninas, elas costumam progredir mais, ser mais agressivas, tá? E quando a gente pensa em menino, menina, a gente tem que calcular ali quando foi a menarca, a primeira menstruação daquela menina. Por quê? Porque a gente sabe que a partir da primeira menstruação da menina, ela vai ter mais ou menos ali mais 4 anos pela frente de crescimento. E que durante esses 4 anos, essa curva dela, da escoliose dela, pode piorar muito mais, né? Pode ainda piorar. O menino, como não tem menstruação, a gente não tem esse cálculo, a gente olha só pelo Risser, que eu vou explicar ainda o que que é. Então, espero que tenha entendido que o que precisa ficar fixado na sua mente dessa aula é você saber qual é a sua curva, qual é a sua escoliose, porque isso vai direcionar o seu tratamento, direcionar os seus exercícios, tá bom? Então, nós nos vemos assim na nossa próxima aula. Até mais!